eu quero falar para você sobre o real significado da Páscoa. Em Êxodo, capítulo 12, no versículo 1 ao 28, você pode acompanhar através da Bíblia, que é a fonte certa, a fonte da palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês, o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Esse cordeiro representa Jesus, que foi morto na cruz para que nós tivéssemos a libertação do pecado, da morte eterna. Na época, quando Moisés estava ali junto com o povo hebreu aprisionado nas mãos de Faraó, a última praga que recaiu foi a morte. E a morte é o principal inimigo do ser humano. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele veio trazer a vida eterna. Lembrando que o cordeiro que pediu para pegar e passar o sangue sobre as ombreiras da porta, aquele cordeiro tipificava, simbolizava Jesus, guardando, protegendo a porta da salvação, a eternidade. Segunda coisa que eu quero explorar com você aqui hoje é a tradição. Lá em Mateus capítulo 28, no versículo 1 ao 10, você pode acompanhar, ou em Lucas capítulo 24, do 1 ao 2, diz assim: E ele respondeu dizendo: Não tenhais medo, ide, anunciai a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. O versículo também diz assim, entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, e que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a diferença da Páscoa judaica era que, para pagar pelos pecados, um animal teria que morrer. Já nós, cristãos, Jesus morreu, o Filho de Deus morreu, a nossa Páscoa, para que nós tivéssemos a vida eterna. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, confessamos de todo o nosso ser, então nós temos a vida eterna nele. Agora, aproveitar essa Páscoa, senta com seus filhos e conte, fale sobre isso com seus filhos. Fale sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos trazer a vida. E continuando nesse assunto, a gente tem também o paralelo que a Bíblia fala aqui sobre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Isso nos traz uma esperança, como diz aqui em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança incorruptível, incontaminável e não se pode murchar, guardada nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo.
prestes a se revelar no último tempo. Muito bem. Eu acredito que a Páscoa não era para ser levado para o lado comercial como é levada, mas a Páscoa era para ser conscientizada em todo o mundo como principais dos dias em que antecede a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, eu vou ler para você aqui agora. Achei muito interessante essa matéria do jornal Folha Universal, em que fala que domingo, é o domingo de Ramos, onde Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, e as pessoas o receberam com ramo de oliveira e palmas. Segunda-feira, Jesus amaldiçoou a figueira. Não encontraram frutos nela e em seguida expulsou os vendedores, os cambistas, que transformaram o templo de Jerusalém em um lugar de comércio. Na terça-feira, ele foi confrontado pelos religiosos sobre a autoridade espiritual que ele tinha, né? Além disso, no Monte das Oliveiras, ele falou do fim dos tempos. Na quarta-feira, Maria, irmã de Lázaro, teria derramado nos pés de Jesus um precioso perfume e ungiu e enxugou com os seus pés com os seus cabelos. Na quinta-feira, dia da última ceia, quando Jesus compartilhou a refeição da Páscoa com os seus discípulos e instituiu a Santa Ceia. Além disso, lavou os pés dos discípulos como exemplo de humildade e mais tarde foi traído e preso. Na sexta-feira, é o dia da crucificação, a sexta-feira da paixão, que é o principal evento da humanidade. Os cristãos refletem sobre o seu sofrimento na cruz e o significado do sacrifício. No sábado de Aleluia, após a sua morte, Jesus desceu ao inferno e pregou aos espíritos. E não tendo nada que o condenasse, tomou a chave da morte das mãos do diabo. E o domingo de Páscoa, este é o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos celebram sua vitória sobre a morte e seu poder de dar a vida eterna. Lembrando que a palavra de Deus lá em Isaías fala, 53, versículo 7, que ele foi ferido, moído, sacrificado pelos nossos pecados. Você pode conferir isso em Isaías 53, versículo 7. E o versículo-chave principal é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu espero ter especificado um pouco da Páscoa para você. Te ajudou? Compartilhe essa mensagem com aqueles que você quer bem. Eu fico por aqui. Mais tarde nos vemos nesse mesmo canal. Deus abençoe.